o prejuízo que existe em não dar ouvido àquilo que Deus diz. Aquilo que eu falo não tem muita importância, mas aquilo que Deus fala, mesmo que seja por meu intermédio, eu gostaria muito que a igreja e que os irmãos atentassem com bastante reverência. Porque é a palavra de Deus. Nós estamos aqui vivendo num período na história da nação de Israel, em que o povo viveu sem ouvir a palavra de Deus quase 300 anos. Imagine, queridos, passar 300 anos sem ouvir a palavra de Deus. Eu imagino que os irmãos, ao não vir um domingo, e não vir naquele domingo, pensam assim: nossa, eu não fui à igreja, me parece que já faz tanto tempo que eu não ouço a palavra de Deus. Porque ouvir a palavra do Senhor é uma coisa muito agradável. Deve ser agradável ao seu coração, deve ser agradável à sua vida, deve ser agradável ao seu entendimento e deve ser uma coisa que conforta a palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma nação que viveu milhares, centenas de anos sem ouvir a palavra do Senhor. E diz as Escrituras, terminando o livro de Juízes, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Em outras palavras, uma linguagem mais comum, cada um fazia o que vinha na telha. Cada um fazia o que vinha no seu pensamento. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia aquilo que lhe aprazia, aquilo que lhe agradava mais. Era assim que vivia a nação de Israel. Então o povo pecava. E com o pecado vinha a consequência do pecado. Vinha o castigo. As pessoas procuravam Deus, se curvavam diante dele. Deus então mandava um libertador que era chamado de juiz. E foram 12 juízes, dentre eles uma mulher chamada Débora. São vários juízes. Então era um ciclo, as pessoas pecavam, vinha o castigo, oravam ao Senhor, o Senhor perdoava e Deus mandava mais um juiz. Parece com a nossa vida esse quadro. Quantas e quantas vezes nós não nos desviamos do Senhor, nós pecamos, desobedecemos e então vamos à presença dele: Senhor, por gentileza, por favor, me perdoe. E Deus é tão bom, queridos, que Ele perdoa. Ai, é interessante como Deus lida com um povo rebelde no Velho Testamento, um povo endurecido, de um coração endurecido, mas o povo se volta para o Senhor e o Senhor perdoa. E nessas trevas, nessa escuridão, nesse período tenebroso, se levanta uma mulher estéril, uma mulher que não tem filhos. E imagine que no seu coração ela diz assim: basta que em Israel não tenha um sacerdote, um profeta, um juiz que possa interceder pelo povo. Então surgiu um personagem nesta passagem chamada Ana. E diz a palavra do Senhor que Ana não podia ter filhos. E não podendo ter filhos, um dia ela orou ao Senhor com fé. E o Senhor concedeu um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel. E foi uma resposta de oração. E colocou-lhe o nome de Samuel, porque Samuel quer dizer: do Senhor pedi. Do Senhor recebi este presente. E sabe o que ela fez? O único filho que ela tinha, Samuel, ela ofereceu ao Senhor durante toda a sua vida. Disse: Senhor, o filho que eu vou receber não vai ser meu. Este filho vai ser teu. E ele vai te servir por muitos e muitos anos. É difícil você entregar um filho nas mãos do Senhor como Ana entregou. E Samuel foi usado por Deus ricamente para libertar o povo de Israel. Alguns personagens do Velho Testamento que eu considero de grande importância. Abraão, porque foi o pai da fé. Abraão, um dos grandes personagens do Velho Testamento. Moisés, porque libertou o povo do Egito da escravidão para trazer para a Terra Santa. Davi, que foi um grande servo do Senhor, que mesmo com seus erros, Deus o considerou como sendo o homem segundo o seu coração.
e Samuel, este grande sacerdote que serviu ao Senhor num tempo em que as pessoas ignoravam em ouvir a palavra de Deus. Deus abre o ventre então de Ana e lhe dá um filho. Mas Deus fez isso com muitas mulheres do Velho Testamento. É interessante como muitas mulheres do Velho Testamento tinham este problema de filhos. Para os judeus, a cultura judaica, a mãe que não tinha filho era considerada uma pessoa que não era abençoada. A mãe que tinha muitos filhos era considerada como uma mãe que recebia as bênçãos do Senhor. Mas Deus interferia muitas vezes de maneira miraculosa e abria o ventre das mulheres, muitas vezes em momentos que, ao nosso ponto de vista e do ponto de vista da medicina e da biologia, impossível. Por exemplo, Sara. Quando Sara teve Isaac, ela tinha 90 anos. Não é possível uma pessoa de 90 anos ter um filho. Mas o mais agravante ainda, o pai, Abraão, tinha 100 anos. E Deus então concedeu um filho. Mas olha, a história do Velho Testamento ainda inclui outras mulheres. Por exemplo, Jacó trabalhou por Raquel durante 7 anos. Trabalhou duro por Raquel. Mas no final dos 7 anos, o pai de Raquel, ao invés de dar a querida para o Jacó, entregou Lia. Lia podia ter filhos, Raquel não podia. Mas ele trabalhou mais 7 anos. Ele amava tanto Raquel que ele trabalhou mais 7 anos até conseguir a sua amada. E diz a Bíblia que Raquel não podia ter filhos. O primeiro filho de Lia e o primeiro filho de Jacó chamava-se Rúben. E o último filho foi o chamado de Benjamim. Aliás, Benjamim era filho de Raquel. O primeiro filho de Raquel foi José. Raquel teve um filho, José. E no final da sua vida, Raquel teve outro filho. E este filho foi um filho com muita dificuldade, porque ela teve problemas no parto. Ela não conseguia. Ela morreu. E Benjamim viveu. Foi o último filho de Raquel com Jacó. Mas depois que nasceu José de Raquel, diz as Escrituras que Jacó prosperou muito. Os seus bens se multiplicaram. E sabe por quê? Porque o nome José quer dizer multiplicador. Algum José aqui? Muito bem. O nome José quer dizer multiplicador. Deus multiplicou as bênçãos na vida de Jacó. Um outro personagem do Velho Testamento chamado Manoá, não é citado o nome da mãe, mas era a mãe, o pai de Sansão, que também era estéril. E ele também teve um filho, ela teve um filho com Manoá e chamou-se Sansão, que livrou o povo de Israel. No Novo Testamento, duas mulheres importantes. Uma chamava-se Isabel, que teve João Batista em circunstâncias também adversas, e Maria, quando Deus abriu o ventre de Maria e nos deu o privilégio de ter Jesus, o Filho que é conhecido como a luz do mundo. E diz as Escrituras que Samuel, com 12 anos, ele já estava ministrando no templo. Já estava ministrando no templo. E dos 12 anos até o resto da sua existência, lá estava Samuel pregando para as pessoas, para não ignorar a palavra de Deus. As consequências são desastrosas para as pessoas que ignoram, que não ouvem e que não querem atentar para o que diz as Escrituras. Eu lamento muito pelas pessoas que não vêm à nossa igreja para ouvir a palavra do Senhor. Mas eu louvo pelas mães e pelos pais que trazem os seus filhos para ouvir a palavra de Deus. O melhor lugar para formar caráter, para formar pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas fiéis, é a igreja. Se você quiser um filho obediente, se você quiser um filho que tenha um caráter formado de maneira correta, traga o seu filho à igreja. Não meça as consequências para trazer o seu filho à igreja. O exemplo de Ana trouxe o seu filho à igreja ainda criança. Ele cresceu na igreja, se tornou juiz, se tornou sacerdote e se tornou um profeta. Porque a Bíblia diz que tudo o que Samuel profetizava, isso se cumpria. Deus o usou ricamente.
Deus é capaz de usar o seu filho, a sua filha, para ser uma bênção na igreja, para ser